Oi, boa noite. Meu nome é Suelen Militello e eu tenho um recado para compartilhar com você aqui na palavra do nosso Deus. Em Neemias, no capítulo 1, diz assim: Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio a Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que se restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então, até aqui, estava lendo aqui na Bíblia, depois eu peguei aqui uma outra tradução também para ler aqui no notebook, e eu quero falar com você em relação a isso, a Neemias. Não sei se você já leu o livro, eu gostaria muito que você lesse. O livro é a história toda muito profunda e a gente consegue ver muito o que uma única pessoa, quando está disponível diante da obra de Deus e do reino dos céus, o quanto ela não pode fazer a diferença. Isso aconteceu com Neemias. Neemias, então, era um homem comum que estava na Babilônia, ele era copeiro do rei, era uma pessoa que tinha um cargo de confiança, porque os copeiros naquela época, eles provavam do alimento e da bebida, porque os reis tinham muito medo de que fossem envenenados para poder usurparem do trono deles. Então, Neemias era essa pessoa que experimentava as coisas para dizer para o rei, pode então comer que está tudo bem. Era uma pessoa de confiança, mas ele estava lá, no conforto do palácio. Se ele era de confiança, ele tinha acesso às coisas do palácio, ele tinha acesso ao rei a todo momento. Ou seja, ele vivia das regalias, então, ele vivia do ambiente que o rei estava, já que ele era de confiança. Então, pode-se dizer que ele estava numa situação muito confortável naquele palácio. Ele não estava em nenhum momento numa situação de opressão ou de que ele tivesse mal e que ele quisesse possivelmente sair de lá. Mas ele mesmo na situação de conforto, quando ele fica sabendo que as pessoas em Jerusalém estavam naquele estado lastimável, que Jerusalém estava completamente destruída, o povo quebrou aliança, né, com Deus e depois ele foi ver isso pessoalmente, mas quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, a terra que tinha os sepulcros de seus pais, ele ficou profundamente desolado. Só que o interessante e profundo aqui é que ele não ficou triste e só pensou, ai, que pena, eu vou orar pelas pessoas, eu vou de alguma forma aqui pedir para Deus para que conforte, para que... Ele não foi essa pessoa que simplesmente assistiu aquilo, ficou sabendo daquela notícia e continuou seguindo sua vida. Não, ele foi uma pessoa que ele ficou profundamente mexido com aquilo. Ele não ficaria mais a mesma pessoa, ele não conseguiria ficar paralisado diante daquela notícia. E ele orou a Deus, então ele jejuou. Então se quebrantou diante de Deus por aquelas pessoas, né? Por aquela situação em que ele não estava convivendo, mas que mexeu com ele, com Neemias. E aí, claro, que a gente entende aqui quando lê a palavra, que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, que deu para ele uma indignação e um inconformismo tão grande, mas tão grande a ponto dele falar, eu vou fazer alguma coisa. E aí foi exatamente isso que ele fez. Neemias, então, ele foi e fez uma oração a Deus. E quando ele fez a oração, e Deus certamente colocou no coração dele que precisava ser feita uma grande obra para a reconstrução de Jerusalém, então ele, com o coração disponível, se coloca como instrumento. E ele ora ao Senhor para pedir favor diante do rei. Porque quando ele está próximo ao rei, fazendo o seu trabalho de todos os dias, servindo ali o vinho para o rei, ele vê a oportunidade. O rei pergunta, então, por que ele está triste? Por que o semblante dele tá diferente? Né? Porque ele não estava doente, né? O rei repara e ele fala, então, que é tristeza por conta de Jerusalém, terra dos seus pais, que estava completamente destruída. E ele aproveita, então, esse momento e pede favor, uma oração rápida, ele pede favor diante daquele rei
para que aquele rei ajudasse ele ao quê? Isso foi muito interessante, me chamou muita atenção, porque ele não pediu para Deus, ainda que fosse uma obra da reconstrução de Jerusalém, Jerusalém como berço, né, o lugar onde Deus separou o povo escolhido de Deus, que tinha uma missão diferente do resto de toda a humanidade, e ele sabendo disso, ele não pediu para o Senhor que fosse feito tudo, que ele fosse tudo com que acontecesse, que ele só fosse lá e fosse só gerenciar isso, ou pediu para Deus que Deus solucionasse tudo e ele ficasse esperando. Não, ele pediu para Deus só o próximo passo. Ele pediu para Deus para que achasse favor diante do rei, para que o rei então desse as coisas que ele pedisse para o rei. E foi isso que aconteceu. Ele pediu então para o rei materiais, ele pediu para o rei para que autorizasse os oficiais de outros lugares para que no trajeto até a chegada de Jerusalém ele não fosse impedido, né? Ele pudesse chegar então até Jerusalém, e não informou para ninguém nada, mas pediu isso, e a oração então de Neemias foi atendida. Deus então concedeu o favor diante do rei, e o rei fez exatamente aquilo, o rei fez então exatamente aquilo que Neemias tinha pedido naquele momento. E Neemias ele foi para o desconhecido, ele foi sem saber o que ele ia encontrar fora a destruição, como que seria, né? O que ele encontraria ali? Ele não tinha ajuda, ele foi sozinho. E quando ele chegou diante de todo aquele caos, e quando ele viu o lugar como um cenário de pós-guerra, porque ele viu tudo destruído, queimado, não restando nada, as pessoas estavam corrompidas, os israelitas tinham casado já com outras mulheres, já estavam cultuando outros deuses, já estavam fazendo até sacrifício humano para outros deuses, já estavam fazendo coisas abomináveis diante de Deus, já tinham esquecido da aliança, já estavam com costumes completamente corrompidos. Os levitas já tinham ido embora já do templo de Jerusalém, porque não estavam recebendo. As coisas haviam ali tomado um caminho ali de fim da linha mesmo. As pessoas estavam completamente distantes da aliança de Deus. E o interessante é que até mesmo diante ali no tabernáculo, ele viu que o tabernáculo foi tão corrompido que foi emprestado uma sala para Sambalate, que foi uma pessoa levantada pelo mal para ir contra essa grande obra que Neemias estava sendo instrumento nas mãos de Deus para ser construída. E aí a Bíblia fala aqui que Neemias, então, ele começa a liderar aquele povo, a falar para as pessoas o porquê que ele estava lá, a falar que eles precisavam reerguer aquele muro, porque a cidade estava completamente sujeita a ser invadida por qualquer um e a ser destruir o resto das pessoas que estavam lá. Mas mais do que uma reconstrução física, Neemias estava fazendo uma reconstrução espiritual, uma reconstrução de aliança. Olha que importante. Então, um homem que se indignou com uma notícia, que orou a Deus, teve um coração disponível, Deus então deposita para ele essa estratégia, essa ideia. Ele pede para o rei algo que só era suficiente para iniciar, porque não iria resolver todo o problema, mas para iniciar a obra. E ele foi, então, iniciou essa obra sem saber o que ele encontraria pela frente. Conseguiu, então, as pessoas foram convencidas, provavelmente pelo Espírito Santo de Deus, óbvio, né? Para fazer, então, esse muro. As pessoas estavam sob um jugo, naquela época, de um governo com muitos impostos, estavam sofrendo já com falta de alimento e com tantas coisas, com pobreza, com miséria, mas elas estavam ali colocando a força que elas tinham, o pouco da força que elas tinham para aquele trabalho, para a reconstrução fisicamente, né, para participar, colocando as mãos aí na reconstrução daquela obra. Então os muros foram levantados e faltava então as portas dos muros serem erguidas, mas a todo momento, então, Sambalate, Tobias e uma outra pessoa foi levantada também pelo mal para impedir em todo o momento essa obra de acontecer. Então eu poderia falar da história inteira de Neemias, mas eu vou falar somente até aqui, para que depois você possa ler, porque o que a gente precisa pensar aqui é que muitas vezes Deus, então, ele dá para nós, diante de desafios e diante de situações, a gente fica sabendo de coisas erradas, a gente fica sabendo de coisas que foram quebras de aliança ou de coisas corrompidas, seja dentro, seja fora da igreja.
E aí a gente muitas vezes assiste isso e a gente não faz como Neemias, a gente não se indigna com isso, a gente não vai zelar pelas coisas de Deus, a gente acaba só acompanhando isso, como se aquilo não fosse com a gente, como se a gente não tivesse nada a ver com isso, como se aquilo fosse algo bem distante, que tomara que dê certo, tomara que se resolva, ou tomara que de alguma forma isso pare, mas a gente não impede, porque a gente está muito distraído com a política, a gente está muito distraído com memes nas redes sociais, a gente está muito distraído com os nossos próprios problemas, que claro que todos têm desafios e muitos, mas a gente está preocupado com tantas coisas e a gente não vê tantas coisas que a gente poderia estar impedindo, ou que a gente poderia, de certa forma, exortar, ou que a gente poderia participar para, de alguma maneira, para aquilo ser resolvido, ou, se for no caso da igreja, né, a gente falando da igreja em si, mas a gente pode muitas vezes ver tantas coisas, às vezes a gente vai numa igreja e a gente vê de repente que as pessoas que estão entrando na igreja, que estão ouvindo o evangelho, às vezes não estão sendo cuidadas e as pessoas saem da igreja. E aí a gente assiste aquilo, pessoas entrando e saindo e a gente não faz nada, não fala nada nem para quem está na igreja que deveria estar cuidando dessas pessoas e nem também tenta trazer essas pessoas de volta para a igreja. Então a gente assiste muitas vezes coisas erradas, a gente assiste falta muitas vezes, a gente assiste até corrupções mesmo dentro da igreja e fora da igreja e a gente não faz nada. A gente não faz nada. A gente age como tantas e tantas pessoas naquela época que deveriam ter visto a destruição do templo, deveriam ter visto a corrupção das pessoas e não faziam nada. E precisou realmente ter uma pessoa, gente, uma única pessoa com coração que ficou indignado, uma única pessoa inconformada, que aí Deus depositou então para ele o favor e a graça, e ele então fez essa grande obra, que na verdade foi um instrumento, que a grande obra quem fez foi Deus. A Bíblia depois vai dizer aqui, né, que o Neemias fala que Deus fez essa obra. Deus prosperou, né? E ele pediu mesmo para que fosse prosperada a obra das mãos dele. Então, quantas coisas a gente não pode fazer? Uma pessoa pode fazer muitas coisas se ela tiver o coração disponível e se ela tiver realmente alinhada com Deus, alinhada com os céus, para obedecer aquilo que Deus colocar no coração. Então, hoje essa leitura e essa meditação que a gente faz em Neemias é para que possa contagiar a gente a não assistir mais as coisas, a não ficar mais participando de coisas que você vê que está errado. Você vê que está errado, mas você continua ali. Você vê que está errado e você continua participando, você continua aceitando, você continua aplaudindo, você continua vendo. Ou então, se não é uma coisa de corrupção, mas é uma coisa de falta, uma falta de amor, ou uma falta de cuidado, ou uma falta de um evangelismo correto, de repente, e que a gente assiste muitas vezes e não faz nada. E aquilo vai continuar porque precisava de uma pessoa, e essa pessoa muitas vezes poderia ser você, poderia ser eu, e a gente não está fazendo. Então, que o Espírito Santo de Deus possa mover os nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, que quem está assistindo agora esse vídeo, Pai, possa se levantar, ó Deus, inconformado, Senhor, para se posicionar diante das coisas erradas, ó Pai, sendo sensíveis à Tua voz, ó Espírito Santo de Deus, para que possa, Senhor, portas, Senhor, ser fechadas de coisas erradas, para que possa ser retirado os abusos dos lugares, Senhor, abusos de autoridade, Senhor, em nome de Jesus, arbitrariedade, Senhor, corrupções, ó Pai, vaidades, idolatrias e tantas coisas erradas, Pai, que nós vemos no nosso meio, Senhor. Essa palavra eu creio, Deus, que é para o nosso meio, Senhor, que é realmente para quem já tem o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Então que a gente possa ser Neemias plantados nesses lugares, ó Pai, para impedir, Senhor, as coisas e muitas vezes até resolver como instrumentos nas Tuas mãos, resolvendo esses problemas, Senhor, e essas sujeiras e corrupções, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa fazer essa limpeza, ó Deus, e a gente possa se colocar, Senhor, disponíveis, Pai, para que o Senhor possa usar e para que o Senhor possa, Pai, nos dirigir, ó Deus. Em nome de Jesus nós te louvamos, já te engrandecemos o Teu nome, te adoramos, Pai, já te agradecemos, porque o Senhor dirige os nossos passos, Pai, para o ministério e para a nossa vida também, Pai. Nós cuidamos das suas coisas, o Senhor cuida das nossas. Em nome de Jesus, bendito seja o Espírito Santo de Deus, bendito seja o nome do Teu Filho amado, Deus Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, nós te louvamos. Que assim seja.
e que a gente possa fazer isso, amém, que a gente possa ter coragem para fazer o que precisa ser feito e que a gente possa ser instrumento nas mãos de Deus.